Estamos aqui para mais uma série de estudos sobre lei e graça. Espero que vocês continuem conosco, assistindo, declaro trazendo esclarecimento para vocês sobre a importância da lei e da graça. Olá, abençoados! Estamos de volta para mais um estudo, a continuidade do estudo sobre lei e graça, o paradoxo da fé. E hoje nós vamos falar sobre a graça. Falamos sobre a lei, os malefícios da lei, e hoje nós vamos falar sobre a graça. Por que a graça veio? Por que é tão difícil entender a graça para algumas pessoas? Porque a graça não é isso que estamos vendo por aí. Essa mistura de judaísmo, essa série de orações, série de sacrifícios, série de ofensas, chamando o povo de Deus de pecador. Isso aí é o resquício da lei. A graça não é isso. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas coube a Deus nos salvar, escolhermos, como está lá em João 15, nos escolheu para essa graça. Então, se eu fui escolhido para essa graça, eu não posso deixar que a lei domine a minha vida novamente. A graça veio um sacrifício perfeito. Nós lemos em Jeremias 31. Depois você pode ir lá ver, ouvir e ver sobre isso nos outros capítulos anteriores, nos outros estudos anteriores, melhor dizendo, sobre essa lei. Então a graça, ela veio para modificar, tirar a sombra e entrarmos na imagem real, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Veja o que diz Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8, ele diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui a palavra de Deus é bem clara. Você é salvo pela graça. Não existe outro caminho. Não é o batismo que te salva. Não é você levantar a mão no culto que te salva. Não é oferecer um sacrifício que também te salva. Não é você aceitar Jesus que te salva. Não. A graça te salvou quando lá atrás Deus falou que estava cansado da lei, que tinha um povo que era rebelde, que ele ia constituir um novo povo, um verdadeiro Israel, um novo Israel. Não era um Israel mais terreno, era um Israel celestial. Um povo de propriedade exclusiva dele, onde ele falou, tudo está planejado. E quando Jesus nasceu, havia uma separação de 600 anos, que o povo de Deus não tinha mais contato com Deus, por causa da escravidão de outros povos. Eles serviam a outros deuses e por 600 anos não se ouvia falar mais de Deus em Israel. Mas o amor de Deus por aqueles que ele escolheu jamais passou. E ele falou com Isabel que preparasse, com Zacarias, pai de João Batista, que preparasse, porque eles teriam um filho, ela era estéril, mas eles teriam um filho que ele iria preparar o caminho. E você vê que Zacarias duvidou disso. E até o nascimento de João Batista, Zacarias ficou mudo. O anjo tocou nos lábios de Zacarias, ele não falou mais até o nascimento de João Batista, para que se cumprisse. A palavra de Deus não volta vazia.
E João Batista começou a preparar. João Batista não era o caminho. João Batista preparou o caminho. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Às vezes as pessoas não têm esse entendimento de que João Batista... Não, João Batista preparou o caminho de Jesus. E ele estava debaixo da lei ainda. Não havia Jesus morrido. Então ele estava debaixo da lei. E essa lei ainda dominava aquele povo. Até certa vez que Jesus se apresentou para João e quis se batizar. E o João Batista falou, não, Senhor. Tu não pode querer o meu batismo. Eu é que preciso do Senhor. O meu é de água. O seu é de fogo. É com espírito. E Jesus falou assim, deixa por enquanto, João, que seja feito assim. Jesus se batizou para honrar João Batista por toda aquela preparação que ele fez para o caminho dele. E o caminho de Jesus foi muito difícil. Foi o sacrifício. Ele morreu. E se você entender isso, às vezes as pessoas não compreendem a graça porque não querem entender o sacrifício. Jesus morreu para os nossos pecados. Sim ou não? E as pessoas dizem, não, sim, concordo. E ao orar diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Então você está negando a morte de Jesus mais uma vez. Está pisando no sangue de Cristo. Por não entender que a morte de Jesus te perdoou de uma vez por todas. A graça, ela veio te salvar. A graça foi constituída para mudar um pacto. Um pacto que era pobre e fraco para um pacto de luz. Um pacto de força. Que mudaria todo mundo. Jesus, quando veio para aniquilar Satanás, Jesus, quando veio para tirar o pecado, foi tudo feito por amor, mas com muito sacrifício, porque o sacrifício era necessário para que se cumprisse a lei. Porque a lei, antes, outrora, era a base de sacrifício. Então, em Hebreus 10, diz que nós precisaríamos de um sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. A nossa Páscoa, a nossa ressurreição. E hoje as pessoas comemoram a Páscoa sem saber o que é Páscoa. Tem nada a ver conosco também. A ressurreição de Jesus, não, a Páscoa é o livramento do povo de Israel do Egito. Mas a Páscoa é a ressurreição? Não. Jesus morreu na Páscoa. Eles assimilaram uma coisa com a outra. Nós celebramos a morte de Jesus. Porque essa morte um dia trouxe para nós vida. Nós cremos que Jesus, ao morrer e falar, Pai, está consumado, ele ratificou aquilo que estava no coração de Deus em Jeremias 31. Eu farei uma nova aliança com o meu povo. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Das suas transgressões eu apagarei, porque eu colocarei as minhas leis na sua mente. Que leis são essas? A lei do amor. A lei da convicção. A lei da fé. Porque antes, os pactos, os sacrifícios, eram feitos mecanicamente. Ia lá, uma vez por ano, depositava o sacrifício nos pés de Arão, colocava no altar, era queimado e acabou. Hoje não. É por fé. Eu não preciso sacrificar, eu preciso crer. Quando eu creio que a morte de Jesus me perdoou, eu não tenho mais nenhuma acusação. Isso é graça. Isso é graça. A graça tira todo o peso da sua vida. Então, por isso que a graça veio. Olha o que diz Romanos 10, versículo 1. Que às vezes nós estamos vivendo na graça e querendo viver na lei ao mesmo tempo. É impossível isso. Olha o que diz Romanos 10, 1. Irmãos,
A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecem a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Isso é graça. O fim da lei é Cristo, para o entendimento seu. Entenda isso. Para isso foi estabelecida a graça. Para isso, Deus mandou a graça, para terminar com a lei, com todos aqueles sacrifícios. Agora, se você entender isso, agora, se você compreender isso, você vai começar a viver em outra dimensão. Que no próximo estudo, nós vamos começar a falar desses benefícios. O benefício de viver a graça de Deus, viver esse entendimento, viver realmente o que Cristo nos proporcionou na cruz. E não a ilusão, a imagem falsa que tem vendido aí, as pessoas têm vendido de Cristo. Um Cristo muitas vezes que quer castigar. A lei era assim. Olho por olho, dente por dente. Na graça prevalece o amor. Deus hoje não castiga, hoje Deus disciplina quem Ele ama. E disciplinar é muito diferente de castigar. Disciplina traz entendimento, crescimento. Então a graça, ela veio para mudar esse entendimento de quem você é. De quem realmente aquele que governa a sua vida. Você não está mais debaixo da lei, porque no versículo 4 diz, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Então a lei não existe mais. Eu não posso seguir os seus preceitos. Eu não posso estar debaixo mais da lei, nem das suas ordenanças, porque ela chegou ao fim. E se eu não entender isso, como está lá em Romanos 7, 1, eu estou em adultério espiritual. É muito sério isso. Se eu praticar os rudimentos da lei, Paulo diz, se você praticar toda a lei, você é justificado. Mas isso é impossível ao homem. É por isso que Jesus veio. E ele disse, não, você está em adultério espiritual. É muito sério isso, abençoado. Se você não prestar atenção nisso, não compreender isso, de repente você não vai conseguir viver feliz. É por isso que no meio das igrejas existem pessoas deprimidas. Porque não conseguiram compreender o que é a graça de Deus a seu favor. Tem pessoas na igreja com culpas. Pessoas na igreja que não conseguem se libertar. Por quê? Estão debaixo da lei. E Gálatas 3,10 diz, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então, essa terceira parte do nosso estudo foi para falar sobre isso. Sobre a graça. E no próximo estudo que nós vamos ter, na próxima semana, nós vamos falar sobre os benefícios da graça. Aí você vai usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para você. Te aguarda lá, até a próxima e compartilhe essa palavra, dê o seu joinha aí e fica na paz.